E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou trazendo para vocês hoje um complemento do primeiro vídeo, porque como eu disse para vocês no vídeo anterior, esse vídeo ele saiu de forma espontânea e de forma corrida, ok? Foi improvisado totalmente, porque eu falei para vocês que eu estava preparando o estudo sobre Romanos. E eu tive um sentimento muito forte a respeito de que faça algo a respeito das riquezas. E quando comecei a fazer o estudo, né, desse tema, o Senhor me incomodou muito. Eu acredito que sim, foi o Senhor em falar, meu, vai e grava. E eu comecei a gravar e ele saiu no improviso. E nesse vídeo de hoje eu quero complementar aquele vídeo anterior. Porque naquele vídeo anterior deu para entender a mensagem. Só que nesse vídeo eu separei em 4 tópicos a respeito desse mesmo assunto para nós aprofundarmos na palavra do Senhor, para você entender de forma completa o assunto em si, beleza? Porque de cara eu já falo para você aqui, você que é rico, você é um pecador. Você que procura riqueza, você é outro pecador. E você só saberia disso se você estivesse lendo a palavra do Senhor, porque hoje em dia, infelizmente, pessoal, nós estamos vivendo em dias tenebrosos, onde toda essa religiosidade imunda está levando muitas pessoas para o inferno, principalmente com esse tema de prosperidade, tá? Prosperidade é um absurdo, é um pecado. Pessoal, existe pactos demoníacos atrás de altares, de cultos e de igrejas, ok? E se você acha isso um absurdo, você está totalmente fora daquilo que nós estamos vivendo hoje. Você vai ser enganado facilmente. Então preste atenção, pessoal. Uma coisa que eu fiquei inclusive de cara é que eu vi que no final do ano agora, naquele show da virada, 2 artistas gospels vão cantar. E eles vão dividir o mesmo palco com várias pessoas que foram consagradas a Satanás. Aí me fala, existe comunhão entre trevas e luz? Fala para mim. Existe comunhão entre trevas e luz? Se um altar é consagrado a Satanás, você pode sacrificar ao Criador nesse altar? Então, se num palco está sendo propagado tudo aquilo que vem de Satanás, pode vir um artista gospel propagar algo do Criador? Se você tá tendo a ilusão de que isso é algo, ai, que interessante, pelo menos eles vão cantar algo gospel no final do ano e nananã, você está sendo idiota. Você está sendo totalmente ignorante a tudo aquilo que a palavra do Senhor fala. E está na hora de você acordar. E eu tô falando mais uma vez para você que é eleito, está na hora de você acordar. Porque nós estamos vivendo o final dos tempos, o Senhor vai voltar e só vai levar aqueles que estiverem preparados. Como diz na parábola das 10 virgens, onde 5 estavam preparadas, 5 não. Onde diz naquela palavra sobre o salteador, que ele vem como um ladrão de madrugada, e se o senhor da casa soubesse que horas ele viria, ele estaria preparado para que não deixasse o ladrão arrombasse sua casa. Mas como ele não está preparado, ele é então roubado. E se você pegar em toda a palavra do Senhor, diz que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós podemos saber o tempo. Então acorda, pessoal, porque o Senhor deixou sinais para nós sabermos o tempo da vinda dele. Ok? E esse sistema religioso, onde tem muito pastor pactuado com Satanás e pregando em púlpitos e arrastando multidões, principalmente com a teoria da prosperidade, que é algo satânico, estão enganando várias pessoas e talvez esteja enganando você que está assistindo esse vídeo, tá?
E nesse vídeo, então, eu quero trazer um estudo mais contundente para que você entenda de uma vez por todas, saia desse lamaçal de pecado, saia desse ninho de víboras, venha à luz do entendimento através do Espírito Santo do Senhor. E se você é um eleito, que você acorde, desperte, porque a vinda do Senhor está próxima. E lembra que eu falei? Ele não perdeu nenhum. Então, se eu estou fazendo esse vídeo compelido pelo Espírito Santo do Senhor, é porque o Senhor quer tocar alguém que vai assistir esse vídeo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia vai assistir. Caso eu esteja fazendo esse vídeo da minha própria carnalidade, esse vídeo não vai ter resultado nenhum. Ok? Então entenda. Se você precisa despertar, desperte. Tá? E cuidado quando você despertar para não cair. Beleza? Porque o Senhor, Ele está chamando aqueles que são seus e Ele está movimentando todinha a estrutura do remanescente, fiel a Ele, para que nós entremos no final dos tempos, na tribulação, com uma única missão, que é estarmos compondo o corpo do Messias. E se você não conhece o Messias, amigão, você tá perdido, vai tomar bala perdida na cabeça, vai morrer sem saber por que morreu, e depois vai ter a pachorra de ir lá reclamar pro Criador. Beleza? Ninguém mais é inocente. E aqui vai mais um vídeo para você entender de uma vez por todas que riqueza te leva pro inferno. Tá bom? Então esse vídeo aqui, ele foi dividido em 4 tópicos. E o primeiro tópico, pessoal, é nós entendermos de uma vez por todas. E isso é algo básico. Se você se diz seguidor do Evangelho do Messias e não conhece isso, toma vergonha na sua cara. Tome vergonha na sua cara. Ou você passa a compreender e a estudar as escrituras, ou você para de falar que você é evangélico. Para. Tá chegando o momento de separação do joio e do trigo. E você não vai enganar ninguém mais a não ser você mesmo. Então entenda o seguinte. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, está escrito assim, ó. Antigo Testamento. Quando você abre a Bíblia em Mateus, está escrito assim, ó. Novo Testamento. Então de Gênesis a Malaquias, Antigo Testamento. De Mateus, Apocalipse, Novo Testamento. E antes de tudo, o que significa testamento? Se nós formos analisar o testamento numa visão jurídica, você vai entender e compreender que o testamento só entra em vigor depois que o testador morre. Então, para ter testamento em vigor, o testador tem que morrer. Beleza? Então, entenda. E eu estou querendo fazer essa diferenciação porque existem muitas pessoas que estão se baseando no Antigo Testamento, na antiga aliança, para pautar as riquezas que tem. Porque a antiga aliança, ela era de um povo só, que era o povo de Israel, que começou com Jacó, quando ele é vendido pelos irmãos e ele vai para o Egito, e lá ele, junto com os irmãos, depois que ele se apresenta como governador para os irmãos, eles compõem um povo que o próprio faraó dá para eles uma terra e eles multiplicam, ok? E depois desse texto vem a parte de Moisés, lembra? Nessa parte de Moisés já existe o povo de Israel e eles estão numerosos, beleza? Então, é desse povo que fala a antiga aliança. É para esse povo que o Senhor se manifestou na antiga aliança. Porém, a antiga aliança era a sombra daquilo que o Senhor, Criador, queria que nós, seres humanos, que somos filhos do Criador, vivêssemos. Porque a perfeição só veio a acontecer após a nova aliança, onde o testador, que foi Yahushua HaMashiach, padeceu morte na cruz, fazendo com que o testamento entrasse em vigor. Porém, ele ressuscitou no terceiro dia. Então, além dele ter morrido, ele venceu a morte. E hoje permeia, durante 2000 anos,
em vigor o testamento deixado por ele. Então, para você entender a diferença de um e de outro, nós vamos ler em Hebreus 8, que diz o seguinte: Hamashia, mediador da nova aliança. E aqui vai para os adventistas de plantão também. Acorda para a vida que vocês estão sendo enganados. Ora, o essencial das coisas que estão dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Pausa. Aqui está a diferenciação, não existe trindade. E aqui está mais uma prova de que não existe trindade. Porque ele não se sentou no trono da majestade. Ele não é a majestade. Aqui nós já estamos falando do Messias glorificado, assumindo o papel de sumo sacerdote, aquele que não precisa fazer sacrifícios contínuos, como nós vamos ver, porque ele já praticou o sacrifício perfeito. Então não existe trindade. Aqui está a separação dos dois personagens, das duas divindades, ok? Criador e Filho. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, se ele não tivesse morrido, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois o Criador disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora, Hamashia obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Olha a distinção. Antiga aliança com uma superior aliança, como sumo sacerdote Hamashia. Porque se aquela primeira aliança que foi dada no monte para Moisés, que são as 612 leis mosaicas, inclusive entre elas está guardar o sábado, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, e ela era defeituosa, você vai entender o porquê, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então, tem uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz. Olha lá. E aqui, o que ele está dizendo está para você ver na completude do texto, em Jeremias 31, do 31 ao 40. E ele repete aqui em Hebreus. Eis aí vem dias, diz o Senhor. Então era o Senhor falando para o povo de Israel na época de Ezequiel. Antiga aliança, o Senhor já mostrando que ele viria com uma nova aliança. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aqui tem uma curiosidade. O povo de Israel, as 12 tribos foram divididas e ficaram tribos pertencendo a Judá e tribos pertencendo a Israel, ok? E isso foi causa de descontentamento do próprio Criador, porque ele criou um povo só e esse povo foi dividido, beleza? Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Então aquela antiga aliança ela tinha um problema de que as pessoas não estavam cumprindo e não estavam sendo seguidores dessa aliança, ok? Porque essa aliança pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, qual que é a nova aliança? Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei a sua divindade, aquele que todos prestam culto hoje, e eles serão meu povo. E isso de alma, corpo e espírito, não por intitulação de lei escrita,
não por leis morais e humanas, mas pela lei do próprio Criador no coração daqueles que seguem Ele. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, para você, adventista de plantão, que ainda vive a antiga aliança, falando que não vive a nova aliança, aqui está uma diferença drástica da antiga aliança para a nova aliança. Porque na antiga aliança tinha lei e sanção. Se você descumprisse com a lei, tinha uma sanção, uma penalização pelo descumprimento da lei. E a maioria a maioria das penalizações era morte, apedrejamento e assim vai. Aqui está a diferença gritante, é que o Senhor vai usar de misericórdia para com as iniquidades, e dos pecados ele jamais se lembrará. Porque se nós vivêssemos na antiga aliança, nós seríamos mortos. Se você praticasse adultério, como um monte de pastor adventista pratica adultério, se você roubasse, como um monte de pastor adventista também rouba, porque fica pregando a palavra do Senhor e pedindo dízimo, certo? Não existe mais dízimo. Você não pode pregar por dinheiro. Isso é pecado, ok? Se você está fazendo isso, você é um lobo em pele de cordeiro. Toma vergonha na sua cara, senão a ira do Senhor vai cair sobre você também. E você que está prestando culto em templos assim, acorda para a vida. Leia a palavra do Senhor, pare de buscar o Senhor só quando... Buscar o Senhor não, né? Pare de ouvir essas asneiras só com pastores. Por que você não pega e abre sua Bíblia em casa? Por que você não pede instrução do Espírito Santo do Senhor, entendimento para que você entenda a palavra do Senhor e pare com essa hipocrisia de ficar interpretando a palavra do Senhor? A palavra do Senhor não precisa de interpretação, não. Ela é clara, ela é lúcida. Ok? Então aqui existe a nova aliança, onde o sumo sacerdote é o Messias. Quando ele diz, presta atenção como ele finaliza esse capítulo. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira, acabou a primeira, antigo, é algo que não funciona, não presta mais, não funciona para essa geração nova. Ora, aquilo que se torna antiguado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então não existe mais. Nova aliança. Antigamente tinha Abraão, que era dono de posses, de terrenos, de ovelhas, cabras, etc, etc. Toda a descendência dele rica. Todo o povo de Israel rico. Todo o povo de Israel rico. Agora não é mais assim. Não é mais assim. Porque nós estamos sob tutela de uma nova aliança pertencente a Yahushua HaMashiach. E nada melhor do que nós entendermos isso pelas próprias palavras do nosso mestre, Yahushua HaMashiach. E aqui então nós entramos no segundo tópico. Nós precisamos entender sobre o que Yahushua HaMashiach dizia sobre riqueza. Lucas 12 vai nos ensinar, vai começar a nos ensinar um pouquinho melhor. Então, Lucas 12, do 13 ao 21, diz o seguinte. E aqui, pessoal, eu peço para vocês máxima atenção, para que vocês entendam a palavra do Senhor e parem de ficar dando ouvidos a pastores que estão pactuados com Satanás. Por favor, pessoal, vamos acordar para a vida. O Senhor está voltando. Se você não teme isso, você está perdido. Então, em Lucas 12, do 13 ao 21, diz o seguinte. A parábola do rico tolo. Então, ele já junta o rico com tolice. E fala o seguinte. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Hamashia: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Hamashia lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem.
já começa algo muito claro aqui. Muito claro. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Ramachia lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu em abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas o Criador lhe disse: presta atenção, pessoal, naquilo que o Criador está dizendo, naquilo que Ramachia está dizendo. Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com o Criador. Não tem como deixar esse texto mais claro do que a própria leitura. Não tem. A não ser que você seja um ignorante funcional que tem você é incapaz de conseguir entender o texto. Simples, não tem como. O Criador falou que essa noite lhe pedirão a sua alma. O que seus tesouros, o que sua mansão, o que seu carrão, o que aquela conta monstruosa que você tem na poupança ou investimento vai poder fazer? Fala para mim. Vai poder pagar pela sua alma? Tudo isso? Está juntando por quê então? Para ter conforto no mundo? No mundo que não era para você ter conforto? No mundo que era para você ser seguidor do Messias? Para você não amar este mundo porque você não pertence a ele? Mas as coisas não param por aí, porque já aqui, ó, em seguida, no versículo 22, nós vamos entender um pouco mais a fundo o que o Criador e o Messias está querendo dizer com isso. A seguir, Ramachia se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo o Criador os sustenta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você está entendendo o que faz parte de ter fé? Você não se preocupar com aquilo que você vai comer, nem com aquilo que você vai vestir, porque o Senhor cuida de você? 26. Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? A sua riqueza não vai poder fazer nada com o curso da sua vida. Porque se o Senhor quiser que você caia, você vai cair. Se o Senhor quiser que você morra, você vai morrer. Se o Senhor deixar Satanás tocar na sua vida, ele vai tocar. E não vai ter riqueza nenhuma nessa terra que vai impedir a vontade do Senhor. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se o Criador veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará vocês, homens de pequena fé. Tá vendo aqui o atrelo da fé com viver, dependendo exclusivamente do Criador, e não viver com base naquilo que você possui? Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo mundo, aqueles que não fazem parte do corpo do Messias e nunca farão parte do corpo do Messias, é que procuram essas coisas. Mas o Pai de vocês, antes de tudo, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Então aqui que vai para matar a charada. Olha isso aqui.
Busquem antes de tudo o seu reino e essas coisas lhes serão acrescentadas. Está escrito aqui busque riquezas? Está escrito aqui acumule riquezas para o seu bem, para que você coloque na sua cabeça que agora você está satisfeito, que você está totalmente relaxado com relação àquilo que você vai comer, com aquilo que você vai vestir? Porque com riqueza você sabe exatamente o que você vai comer, você sabe exatamente o que você vai vestir. E aqui está dizendo o oposto. Não se preocupe porque você depende exclusivamente do Senhor. E isso tem total conexão com fé. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Você que é eleito, acorda para a vida. Nada nesse mundo paga o reino que o Criador tem preparado para nós. Nenhuma riqueza nesse reino é comparada e comparável ao reino do Senhor e aquilo que Ele tem preparado para nós. Presta atenção de uma vez por todas e para de mimimi falando sobre teoria da prosperidade, porque a Bíblia ela é explícita e ela está falando aqui o seguinte agora. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouros inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Não é para ter tesouro na terra, porque se você tem tesouro na terra, o seu coração está nesses tesouros da terra, seu coração se torna mundano, você passa a amar mais o mundo do que o Criador. Tenha e acumule tesouros no céu, e nós vamos entender como fazer isso, porque a fé sem obras é morta, e nós vamos entender isso. Então entenderam? Vendam os seus bens e deem esmolas. Você aí que está comendo caviar, você aí que está comendo picanha, você sabia que tem um monte de gente na sua própria rua aí, às vezes não porque você mora num condomínio fechado, cheio de milionários e ricos, né? Mas sabia que aí do seu lado aí, ó, no bairro do lado, na cidade do lado, tem muita gente passando fome? Por que você está esbanjando? Você se diz cristão, toma vergonha na sua cara, você não é cristão nunca na vida. Beleza? Você não é cristão, cara. Isso aqui tá provando que você não é cristão. E eu fico indignado. E esse vídeo vai ser de indignação mesmo, porque hoje em dia muita gente tem sido enredada pelas veredas de Satanás e buscando conforto em riquezas terrenas. E tem a pachorra de falar que é cristão. Toma vergonha na sua cara que você não é cristão nunca. Você é lobo em pele de cordeiro. Beleza? Acorda pra vida, e você que é eleito, acorda pra vida também. Para de querer ser rica aqui. Isso aqui tudo vai queimar. Porque o Senhor vai descer com fogo e ouro derrete no fogo. Você é burro por acaso? É só pensar. Você está pensando? Você está exercitando aquilo que o Criador te deu, que te diferencia de um animal, que é pensar. Você está fazendo isso? Ou você está indo aqui, ó, no automático e dane-se o que acontece? Eu estou no automático. No automático. Eu ouço aquilo que me agrada. Eu vou seguir aquilo que me agrada. Aquilo que o meu coração perverso e enganoso manda eu seguir. É assim que você está vivendo? Acorda para a vida. Em Mateus 6, nós vamos continuar entendendo o que o Messias diz sobre riquezas. Mateus 6, 19 ao 21 diz o seguinte: os tesouros no céu. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Mais uma vez, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Você está juntando tesouro na terra? Sua conta está lá estourando? Você está colocando sua fé naquilo que você tem? Você está dando um carrão de 500 mil reais aí? Fala para mim. Coach. E aí, coach? Você que é coach aí.
Você tinha que tomar vergonha na cara. Beleza? Porque o Senhor vai vir com ira por causa disso. Uma das coisas que vai trazer o Senhor com ira é isso. Fica usando o nome do Senhor para levar multidões para o inferno. E você que fica ainda... como que você consegue pagar para ouvir esses caras falando? Você tá com tanta necessidade de ter o seu moral levantado por lobo? Gente, isso é nojento. Isso é o cúmulo do lamaçal. Do 22 ao 24 diz o seguinte. Ou melhor, o 24 aqui agora diz o seguinte. Se você não acordou para a vida até agora, talvez se acorde agora, tá? Os dois senhores, presta atenção. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar a um e desprezar ao outro. Presta atenção. Vocês não podem servir ao Criador e às riquezas. Tá mais claro do que isso? Para vocês? Tá mais claro? Você pode ser rico, então? Hã? É bíblico, é mandamento da nova aliança você ser rico? E já tá distinguido aqui, inclusive, se não é do Criador, é de quem então? Se você não pode servir o Criador e as riquezas ao mesmo tempo, porque um é antagonista ao outro, o que é então? De quem que são as riquezas desse mundo aqui? Quando Satanás foi provar Yahushua Hamashia, o que ele disse? Prostrados me adorares, te darei todas as riquezas desse mundo, porque foi me concedido pelo Pai. Então as riquezas desse mundo é de quem? Acorda para sua vida. Tá procurando riqueza? Tá deixando de viver pela fé? Você vai padecer. Você vai morrer para o Messias. E você vai passar pelas consequências da ira do Criador. Em Mateus 13, 44, nós continuamos ouvindo aquilo que o próprio Messias está dizendo. Fala o seguinte. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Eu vou explicar para vocês aqui, porque tem muita gente que tem incapacidade de entender essas parábolas, a mensagem do Messias, porque está totalmente obscurecido por pecado e não tem comunhão entre trevas e luz. Então eu vou aqui desenhar para você. Ele vende tudo aquilo que ele tem de bens materiais, em detrimento de comprar o bem espiritual. Ele se desfaz de bens materiais para obter bens espirituais. Entendeu agora? Você está entendendo o que é o reino do Criador? O reino do Criador não consiste em você ter riquezas terrenas, mas sim riquezas espirituais. Riquezas espirituais são suas obras. Deem de comer a órfãos, a viúvas. Qual que é a verdadeira religião? Cuidar dos necessitados. Amai uns aos outros como a você mesmo. Você tem dado um copo de água para aquele que passa na sua casa e pede? Você tem dado um prato de comida para aquele que passa na sua casa e pede? Você tem muita riqueza. Por que você está acumulando riqueza morando numa mansão, sendo que tem um monte de gente morando debaixo da ponte? Fala para mim. Entramos então agora no terceiro tópico, que é aquilo que os apóstolos diziam e viviam após o evangelho declarado pelo próprio Messias. Porque o Messias veio, instaurou a nova aliança, e quem propagou a nova aliança foram os apóstolos. E não existe nada fora daquilo que os apóstolos falaram que nós devemos seguir.
Tudo o que foi dito pelos apóstolos é mandamento do próprio Messias. Então entendam, os apóstolos foram intitulados pelo próprio Messias para propagarem o evangelho. Esse é o evangelho nu e cru. E nós vamos começar em 2 Coríntios 8 a entender como que eles viviam depois da ida do Messias ao céu. Então, 2 Coríntios 8 fala o seguinte: Segunda Coríntios 8, 8 e 9 diz o seguinte: Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação aos outros. Então aqui é uma prova que o apóstolo Paulo faz com os coríntios, com aqueles que moram em Corinto, que é provar se eles estão seguindo o mandamento deixado pelo Messias, que é o amor. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Tem como não entender isso daqui? O Messias era rico, o Messias era detentor de bens, de posses, ele tinha riqueza acumulada e concentrada nas mãos dele. Você está entendendo que se você segue o Messias, você não tem que ser rico nessa terra? Você tem que partilhar tudo aquilo que você tem de riqueza para abençoar outros e não concentrar riqueza nas suas mãos? Você acha que você é cristão? Você acha que você é seguidor do Messias? Você é um fariseu hipócrita. Você não é seguidor, você está fazendo isso. Em 1 Timóteo 6, vai ficar pior ainda. Se vocês não entenderam até agora, vai ficar pior. Vai ser impossível vocês saírem desse vídeo aqui sem entender. 1 Timóteo 6, 17 a 19, fala o seguinte. Os ricos. Então é Paulo instruindo Timóteo, que era filho dele espiritual, ok? Então ele instrui como que ele deveria ministrar para a igreja que ele comandava, que Timóteo comandava. Fale sobre os ricos agora, Timóteo. Olha o que Paulo falou para ele fazer. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas no Criador, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Você é rico? Você tem feito isso? Se você não tem feito isso e diz cristão, toma vergonha na sua cara que você não é cristão. Em Tiago, vai falar o seguinte também. Tiago 1, do 9 ao 11. Pobreza e riqueza é o título. O irmão de condições humilde glorie-se na sua exaltação. E o rico na humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. É muita coisa boa pro rico aqui, né? Não é possível que você não entendeu ainda. Em Tiago 5, do 1 ao 6, continua. E fala o seguinte. Escutem agora, ricos. Escuta, rico. Chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês.
Você tá vendo que é maldição? Tem maldição para aquele que é rico, porque fica segurando e sendo avarento. Fica depositando seu coração nas riquezas em vez de repartir com os pobres. As suas riquezas apodrecerão e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e sua prata estão enferrujadas e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. É inferno isso aqui. Você está entendendo que é inferno isso aqui? Nestes tempos do fim, estamos vivendo tempos do fim? Vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Você está entendendo isso aqui? Chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Você está vendo que ele já não fala nem aqui que chegou ao ouvido do Criador, chegou ao ouvido do Filho do Homem, do Pai, né, do Homem, que é o Homem. O Criador, ele tem como título o Homem. Aí, para inclusive as feministas de plantão aí, tá bom? Chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Por que intitularia dessa forma? Porque ele tá vindo com o exército dele para passar navalha em todo mundo. Todo mundo que fez isso, que juntou riquezas e que não distribuiu sua riqueza nem para aquele que fez com que você tivesse essa riqueza. Então você aí que é dono de uma empresa, você aí que é dono de uma loja, você aí que se acha o gostosão porque você tem isso e tem aquilo, e os seus funcionários que lutam por você diariamente, não tem 1% daquilo que você consegue acumular nas costas deles. Esse clamor deles está chegando no Senhor dos Exércitos e ele vai vir com o exército dele e ele vai vir com espada. Então, amigão, você acha que você é cristão? Você acha que realmente você está vivendo aquilo que o Evangelho do Senhor diz? Eu acho que você está enganado. Eu acho que você está... Não é nem ligeiramente, você está completamente enganado. Você vai para o inferno. Só que antes de você ir para o inferno, você vai sofrer um pouquinho da ira do Criador. Beleza? E aqui então nós entramos no quarto ponto. E esse quarto ponto é aquilo que nós temos que fazer na terra. É aquilo que o Senhor se agrada de nós e Ele manda que façamos na terra. Porque se eu não posso acumular riqueza, o que eu tenho que fazer então? E em Tiago 2:5, ele já vai começar a nos instruir o que nós devemos fazer. Escutem, meus amados irmãos. Por acaso o Criador não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Eu vou desenhar para vocês aqui. Ele escolheu os pobres que têm fé. Fé no reino dele. Deposita a vida, os pobres que depositam a vida e a esperança deles nos pés do Criador, porque eles vão ser ricos com o reino que está preparado deles do próprio Criador. 2 Coríntios 4:16-18, nós vamos entender melhor ainda. 4:16-18 diz o seguinte: viver pela fé. Por isso não desanimamos. Ter fé é você focar em não desanimar, ter esperança no Messias, ter esperança na volta de Yahushua HaMashiach. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova a cada dia. Porque é o Senhor que traz renovo sobre nós. E nós só conseguimos esse renovo estando diante dele, diante do trono, com o coração aberto. Lembra que a nova aliança diz respeito à mente e coração? Lembra disso?
Então, estando com a mente dedicada ao Senhor e o coração aberto, prostrado diante do Senhor, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, as riquezas desse mundo, os prazeres desse mundo, tudo aquilo que você compra com seu dinheiro, mas para as que não se veem, que é o futuro, o reino do Criador. Porque as coisas que se veem são temporais, passam. O ouro é consumido pela traça, os ladrões roubam. Mas as que não se veem são eternas. Então aqui nós já começamos a entender que viver pela fé é você decidir de uma vez por todas: eu vou ser rico na eternidade e vou ser pobre aqui. Vou me despir de toda riqueza humana, fazendo com que eu me diferencie do mundo, fazendo com que eu não ame o mundo, fazendo com que eu não tenha riquezas aqui na terra e o meu coração não esteja voltado para essas riquezas, mas sim cumprindo com o propósito do próprio Messias, que saiu de toda a sua riqueza e se tornou pobre para fazer com que nós, que fôssemos seguidores dele, também na pobreza fôssemos ricos pela eternidade, através da vinda do Messias e da ressurreição dos mortos, vivendo diante da glória do Senhor no céu. E para finalizar, Tiago 2 vai nos explicar um pouquinho melhor como viver pela fé. Como que eu mostro a fé que a gente vive, que eu vivo. Então, Tiago 2, do 14 ao 26 diz o seguinte: a fé sem obras é morta. Preste muita atenção nisso. Presta atenção nisso, você que é eleito. É assim que você tem que viver, tá? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então você que está falando que é cristão, mas acumula riquezas, as suas obras não condizem à sua fé. Mentiroso! Será que essa fé pode salvá-lo? Porque não é fé. Se você não consegue mostrar com obras a sua fé, não existe fé em você. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Rico, qual que é o proveito disso? Cadê sua fé? Mentiroso, filho de Satanás, pactuante com o mundo. Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma ela é morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras. Seu hipócrita, os hipócritas fazem isso, os fariseus faziam isso. Eles proclamavam uma fé e não cumpriam com o propósito da fé. As obras deles não condiziam com a fé, porque não tinham obras. Eles se achavam acima de qualquer lei e moralidade. Você que crê que o Criador é um só, faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? A obra de Abraão de ir lá, pegar a faca, depois de ter amarrado o filho dele na pedra e vou oferecer porque o Senhor mandou. É minha fé. A fé de Abraão falava mais alto do que as próprias obras dele, porque as obras dele inclusive testificavam essa fé. Ele ia matar o próprio filho no altar em sacrifício ao Criador. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Você está entendendo isso daqui? Sem fé é impossível agradar ao Criador. Só que sem as suas obras, a sua fé não é consumada, porque as suas obras testificam a sua fé. Se você se diz
cristão e fica retendo bens, você não tem fé. Então você, por consequência disso, não é cristão. Você é um fariseu, raça de víbora. Você é lobo em pele de cordeiro e a ira do Senhor está reservada para você. E se a escritura, e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu no Criador e isso lhe foi atribuído para a justiça. A justificação do Senhor vem através da fé, da crença. E ele foi chamado amigo do Criador. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé? De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Pessoal, esse vídeo ele é um vídeo de repreensão. Ele é um vídeo para chamar aqueles que são eleitos. E ele é um vídeo também para aqueles que não são eleitos e se acham grande coisa, estão enganando aqueles que são os filhos do Criador, para ver se vocês tomam vergonha na cara. Porque se vocês não tomar, e eu acredito que vocês não vão tomar vergonha na cara mesmo, vocês vão sentir na pele o que vai acontecer quando as trombetas começarem a soar. Quando o Apocalipse descer, porque quando fala o Apocalipse descer, vocês acham que vai ser coisas humanas? O Apocalipse quem traz é o Senhor, tá? Não é o anticristo que traz o Apocalipse. É o Senhor que traz o Apocalipse. Porque é a ira do Senhor, é a justiça do Senhor nessa terra. Aí vocês vão entender. Só que aí é tarde demais. Aí é tarde demais. Pode ser hoje, pode ser no ano de 2025, pode ser no ano de 2026. As trombetas estão prestes a serem soadas. E você, está preparado? Hã? Ou seu coração está nas riquezas desse mundo? Você quer ser rico? Você quer continuar amando o mundo? Porque aquele que ama o mundo é inimigo do Criador. Você é essa pessoa? Então, se você quer realmente ser cristão, leia novamente Tiago 2, do 14 ao 26 e cumpra com a determinação deixada pelo próprio Messias na terra. Apresente sua fé recheada de obras para o Criador. Porque ele vai jogar todas as suas obras no fogo, e as que forem boas irão ficar, e as que forem más irão queimar. No final, você vai ter mais obras boas ou nada. Eu espero de verdade e de coração que vocês tenham entendido isso. Ser rico é pecado. Abra seu olho. Ir atrás de prosperidade terrena é pecado. Acorde para a vida. E que o Espírito Santo do Senhor fale melhor no coração de vocês.